Gente, quase que não deu. Meu Deus do céu. O inimigo se levantou. Ai, Jesus. Agora vai, em nome de Jesus. Tá cheio de notificação aí. Pessoal nos grupos. Gente, vem pra live, sai do WhatsApp. Só compartilha aí nos grupos Fé e Família o nosso link. Compartilhe com as pessoas que você conhece, com seus familiares. Vai enviando esse link aí no grupo das preciosas, no grupo dos machos FF, tá, gente? O Revolução, coloca lá. Vai enviando aí. Não deu pra gente fazer horizontal. Tentamos várias vezes, não conseguimos. Vai assim mesmo. Eu tenho certeza que a maioria de vocês está assistindo no celular mesmo, né? Então vai assim mesmo. Então, pessoal, para nós esse formato é um formato diferente, né? Tá aqui para nós, tá aqui numa live para nós, ao invés de estarmos hoje, sábado à noite, a gente estaria num grupo de jovens, não é verdade? Ou você que já é casado, tem filho, quem sabe você estaria no shopping, passeando com a sua família. Fomos pegos, né, despercebidos, assim, as coisas aconteceram rápido. Quando a gente viu, tá tudo fechado. Nós estávamos em lua de mel, chegamos ontem. Uau, meu Deus do céu, que susto! Todo mundo mandando mensagem pra gente: vocês estão bem? Vocês estão bem? Estamos vivos, gente, para a glória de Deus. Estamos bem e nós temos certeza que nada é fruto do acaso. Jesus está nesse negócio. Não foi Ele que enviou o vírus, não. Isso, eu sei que muitas histórias, né, vão surgindo, a mão de Deus. Deus não enviou vírus nenhum, mas a palavra de Deus diz que todas as coisas acontecem com a permissão dele. Tudo que está acontecendo, ele está permitindo. E existe um propósito para os de repentes de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar nessa live hoje. Mas eu quero deixar bem claro que essas lives estão substituindo os nossos cultos. Nós não podemos estar presencialmente, né, aqui no templo. Nós estamos aqui na igreja em Araranguá. Nós não podemos estar aí num culto presencial em Jaguaruna ou no Camacho. Então essas lives estão substituindo os nossos cultos. Estamos nos reunindo virtualmente. E isso nos tira um pouco da nossa zona de conforto. Não é fácil. Não é fácil para nós estar aqui. Deu um monte de problema técnico. Nós estamos aqui na intercessão para que essa live não trave, para que essa live não pare, para que não descarregue o celular. Estamos aqui, sabe, orando. A gente queria estar todo mundo junto, a gente queria estar pertinho de vocês. É diferente, mas nós precisamos respeitar a liderança, né? O governador do estado deu esse decreto. Nós precisamos também, isso faz parte de amarmos uns aos outros. Nós estamos respeitando vocês, né? Respeitando esse limite de proximidade para não reunirmos muitas pessoas num só local, que isso está sim se tornando perigoso. Então, meus queridos, por mais que vocês tenham dificuldade aí, que nem a gente está tendo aqui, se engaje nessa live junto conosco, porque isso aqui é para ser um culto ao Senhor. Então, aí onde você está, na sua cama, no seu sofá, com a sua família, com o seu pai, com a sua mãe, com as crianças, chama as crianças para participar dessa live também. Você é chefe de família, chama toda a sua família. Você como sacerdote do seu lar, sacerdote da sua casa, chama todo mundo para participar dessa live. Eu sei que de vez em quando vai dar uma travadinha, mas não desiste desse tempo. Não desiste, porque tudo que nós temos para compartilhar com você é muito precioso. Amém, meus queridos? Então, nessa hora, não se esqueça que isso é um culto ao Senhor. Ore, se mova, dance, ore em novas línguas, flua no Espírito, onde quer que você esteja. Amém? Então, nessa hora, vamos
vamos orar ao Senhor. Conecte o seu espírito. E a Bíblia diz que a unidade é quando nós estamos num só espírito, numa só mente, num só. Nós estamos longe, mas estamos perto, estamos conectados, porque o mesmo espírito que está em nós está em vocês. Então, aproveita que você está em casa, pega sua água, pega seu café, seu álcool em gel, sua Bíblia, seu caderno, sua caneta, e vamos adorar Jesus juntos em nome de Jesus. Senhor, nós queremos, Pai, nos concentrarmos neste momento no Senhor. Você é merecedor, você é digno de toda honra, todo louvor, e queremos poder estar nos concentrando no Senhor. Do início ao fim, Pai, do início ao fim, que o Senhor seja o centro, do início ao fim, que o Senhor seja o foco, do início ao fim, que o Senhor seja o principal, em nome de Jesus. Te agradeço, Pai, te agradeço, porque bem sabe os planos que tem para nós, o Senhor bem sabe os planos que tem para cada um de nós. Então, Pai, que o Senhor venha ministrar a nós, em nossas casas, aqui onde nós estamos. Senhor meu Deus, a cada um que está em sua casa neste momento, eu peço que o Teu Espírito possa se revelar e se manifestar a cada um de nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Que Jesus seja o centro da tua casa agora. Que Jesus seja o centro de tudo que está acontecendo na sua casa agora. Chame a presença de Jesus para dentro da sua sala, para dentro do seu quarto agora. É muito bom estarmos na igreja reunidos, lá no nosso turno de adoração, de intercessão, pulando, dançando, orando em línguas. Mas essa é a hora da igreja se reunir no secreto. Feche a porta do seu quarto, coloque aí o celular ou o notebook no último volume, erga suas mãos, coloque de joelho, ou comece a dançar no seu lugar. Eu não sei como você vai se mover, mas isso não é só uma live, isso é um culto ao Senhor. Ele é o centro, Ele é o principal, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. São todas as coisas. Nós cantamos que nós confiamos em Deus, às vezes nos domingos das nossas igrejas, mas essa é a hora de provarmos, de mostrarmos que realmente a nossa confiança está nele. Amém. Então vamos cantar com fé. Confiando em ti, confiando em nosso Deus, e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.
consigo me alegrar no meio desse caos. Só de imaginar cada um de vocês adorando a Jesus na casa de vocês, cada um na sua casinha, cada um no seu lugar, mas todos num só Espírito. E isso tem me lembrado que Jesus deseja que a igreja volte à essência. E a igreja primitiva começou os cultos aonde? Dentro das casas. Esse é um tempo de voltarmos para dentro de casa, consertarmos as coisas dentro de casa, não só a casa física, mas Deus quer falar, Ele quer ministrar alguma coisa desse tipo. Ele quer soprar alguma revelação bem especial dentro de cada um de nós. E essa revelação diz: volte para casa, volte para os fundamentos, volte para a essência, volte para as raízes, volte para onde tudo começou. A igreja começou dentro das casas. Nós estamos na nossa maratona de 90 dias para lermos o Novo Testamento e nós vemos que Jesus ama casas. Ele visitava as pessoas nas casas. Ele está visitando a tua casa agora. Transforma a tua casa agora num ambiente de adoração. Você que é pai, você que é mãe, coloque a mão na cabeça dos seus filhos agora e comece a orar por eles. Comece a profetizar. Você jovem, você adolescente, chama seus pais para assistir essa live com você e ore junto com eles. Pegue na mão deles e ore junto com eles. As minhas maiores experiências com Jesus não foram dentro da igreja. Eu amo experiências dentro da igreja, mas as marcantes são dentro de casa. Eu fui batizada no Espírito Santo a primeira vez com 8 anos na sala da minha casa. Na sala da minha casa. Deus deseja que voltemos a esse lugar, que voltemos a esse ambiente de essência. A essência é dentro de casa, portas trancadas, janelas trancadas e apenas a luz de Jesus brilhando e invadindo os quartos escuros da nossa alma. Por isso nós vamos cantar uma música marcante para o nosso ministério, Ministério Fé e Família. A essência é Jesus. Feche seus olhos e cante junto conosco. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Vamos declarar a Ele. Ansiando
uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver, queres meu coração. Em nossa família, em nossa casa, você é o principal, você é o centro da adoração. Neste momento você pode declarar que o Senhor, Ele é o principal na sua vida, na sua casa, na sua família. Ele é o centro de todas as coisas. A palavra fala que tudo veio dele e tudo volta para ele. O Senhor, Ele é o centro de tudo. Então você pode, neste momento, declarar a Ele: Senhor, Tu és o principal. Senhor, Tu és o centro de todas as coisas. Senhor, Você é o único em nossas vidas. Com o Senhor nós somos mais fortes. Com o Senhor nós temos o centro de todas as coisas. O Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é conosco, quem será contra nós? Então nós podemos dizer que Ele é o centro. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a Ti me achego. Chegando, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção, eu te darei, pois apenas uma canção não é o que quer. Voltando
terra, para tudo que tem acontecido, tem operado, o Senhor tem um propósito. Mas nós podemos estar colocando o Senhor acima de tudo, Ele como centro de todas as coisas, centralizando o Senhor em uma posição que somente Ele pode estar. Nenhum vírus é maior que o nosso Deus. Amém. Nenhuma enfermidade é maior que o nosso Deus. Nenhum poder nessa terra é maior que o nosso Deus. Somente o nosso Senhor. Ele é o único Senhor dos senhores, Rei dos reis, sacerdote dos sacerdotes. Somente Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ninguém se iguala ao nosso Senhor. Então nós podemos confiar de que nós estamos guardados, nós estamos em um lugar de proteção, debaixo das asas, debaixo da proteção do nosso Deus. É isso que nós cremos, que Ele é o centro de todas as coisas e que nós podemos confiar de que a nossa casa, a nossa vida está debaixo da proteção dEle, porque nós podemos nos lembrar de Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então nós podemos descansar diante de Deus. Nós podemos descansar debaixo das asas desse que é totalmente poderoso. Esse que nós cantamos que é a essência. Esse que nós cantamos que é o principal. E nós rendemos toda adoração a Ele, porque somente Ele é digno de receber. Somente. Glória a Deus. Deixa eu compartilhar uma palavra com vocês, algo que Deus está colocando no meu coração. Vamos cuidar para a live não virar vigília, gente, senão a gente se empolga aqui. Mas depois que a live terminar, vocês continuem aí na sala da casa de vocês, queimando por Jesus, sendo cheios do Espírito Santo, orando com a família de vocês. Eu sei que tem muitos aí que vão terminar o cronograma de 90 dias antes dos 90 dias, hein? Muitos aí estão devorando a palavra nesses dias. Deixa eu dizer, em tempos de crise, quem nós somos de verdade vem à tona. Quando somos prensados, quem nós somos de verdade, aquilo que está no nosso coração é revelado. A crise vem para revelar quem nós somos e quem Deus é para nós, qual a nossa visão a respeito de Deus. A crise vem para revelar onde está o meu coração, onde está inclinado o meu coração. A crise vem e revela. Então, nesse tempo de tédio, vou ficar em casa, embora muitos estejam, no home office aí, trabalhando em casa, coisa boa. Mesmo assim, as motivações do nosso coração são reveladas. As nossas prioridades são reveladas. Entende? Então, esse tempo, ele é um tempo chave na sua vida. Você pode não estar entendendo o que Deus está fazendo, mas esse tempo é um tempo chave na sua vida. Esse tempo é um tempo de Deus na sua vida. Muitas coisas maravilhosas podem fluir, podem nascer dentro de você nesse tempo. Entende? Foi para um tempo como esse. Não foi isso que Mordecai disse para Esther? Não é verdade? Foi para um tempo como esse que Deus escolheu a nossa geração. Nós estamos vivendo um tempo histórico. Histórico, meus amigos. O que nós estamos vivendo é um tempo chave para as nações da terra. Então, como nós vamos nos comportar diante dessa crise? Dirá muita coisa a nosso respeito, a respeito do nosso coração, a respeito do nosso ministério. Como o Ministério Fé e Família tem se posicionado diante desta crise? Isso revela muita coisa a respeito de onde nós vamos chegar amanhã, quando a crise passar.
Entende? Então, hoje nós estávamos até estudando sobre isso, sobre a igreja primitiva. E deixa eu contar uma coisinha para vocês. Faz parte da história da igreja de Cristo na Terra crises como essa que estamos vivendo. Faz parte da história do cristianismo crises como essa. Então, na época de Martinho Lutero, na própria época dos apóstolos de Jesus, era comum pandemias, epidemias como essa que estamos vivendo. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: foram em momentos de crise assim que a igreja de Cristo explodiu na terra. Era em momentos de crise como essa que a igreja de Cristo experimentava grandes avivamentos. Então, nós já sabíamos, meus queridos, que 2020 seria especial, mas a gente não sabia o que estava por vir. Vamos combinar, todo mundo sabia que 2020 ia ser ano de porção dobrada, mas a gente não sabia que ia ser porção dobrada de agonia, porção dobrada de sermos prensados, porção dobrada de unção, porção dobrada de unção, porque a unção, o óleo da unção é produzido quando somos amassados, como uma azeitona amassada. Então, meus queridos, nós estávamos lendo aqui a história das epidemias da igreja primitiva, e nós lemos uma história e por volta de 250 depois de Cristo, a igreja em Roma, as pessoas em Roma provaram de uma grande epidemia tão forte, tão intensa, que as pessoas jogavam os infectados, os próprios familiares, para fora de casa para morrerem no meio da rua. E o que surpreendeu as pessoas naquela época foi a reação dos cristãos. Os cristãos reagiam com benevolência diante dos enfermos, diante dos doentes, diante até dos corpos estirados na rua. A igreja de Cristo fez a diferença, fez grande diferença em momentos de crise, e por isso que hoje nós somos uma igreja poderosa. A noiva de Cristo é guerreira. Amém. A noiva de Cristo é valente. Amém. A noiva de Cristo não tem medo da crise. Como diz o nosso pastor Michel, quem está em Cristo não está em crise. E é verdade. É verdade. Por mais que tudo ao nosso redor esteja em crise, né? Nós estamos guardados em Cristo. Então, sabe, eu acredito que nesse tempo, esse é um tempo especial, que eu e você podemos desfrutar do sobrenatural, porque em quem que nós vamos confiar? Nós estamos com medo de ir no mercado, nós estamos com receio de ir na rua, não dá para confiar nem para pedir uma bala emprestada no vizinho. Cancelamos nossos cultos em todo o mundo, não é algo nem nível nacional, é internacional. Em quem mais confiar a não ser no braço forte do Senhor? Amém. Nunca estivemos tão fracos, tão vulneráveis, tão pobres em espírito, como diz no Sermão da Montanha. Nunca tivemos tão vazios de nós mesmos. Então essa é a hora que nós estamos prontos para receber um avivamento que vai fazer tremer as nações, justamente porque estamos fracos, porque estamos debilitados. E aí vai sendo produzido humildade, aí vai sendo produzido, né? Nós vamos ficando vazios de nós mesmos para sermos cheios da glória de Deus. Então este é um tempo certeiro para você, para mim, para a igreja de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Coisas lindas podem nascer desse tempo. Quem sabe muitos de vocês, nossos jovens aí, que eu sei que vocês estão assistindo,
Quem sabe não é nesse tempo que você vai fazer um lédico de um livro todo na Bíblia. Quem sabe não é nesse tempo Davis escondidos aí por detrás das malhadas que Deus vai dar canções para vocês. Hoje eu e o Vini, a gente já resgatou uma música perdida que eu nunca coloquei nota nela, hoje a gente tentou botar. Por quê? Porque esse é o tempo, gente, esse é o tempo de, quem sabe, escrever um livro. O que vocês acham? Vamos escrever livro? Minha mãe sempre pedia para ele: Vini, posta um vídeo, faz um vídeo, tu fala também. Ó, chegando, ele postou hoje no IGTV um vídeo, viu, gente? Vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre isso também. Ele vai estender a revelação do vídeo dele aqui. Então, quem sabe não é nesse tempo que Deus vai falar coisas certeiras para você, coisas-chave para você, que você vai ler livros, né? Nós estávamos vendo uma notícia que nos deixou triste, lá na Itália, como as pessoas estão, né, completamente isoladas, em quarentena. Foram liberados sites premium de filmes pornográficos. Ou seja, por causa do tédio, as pessoas estão procurando o pecado. É nesse tempo que você tem tempo de sobra, que as prioridades do seu coração serão reveladas. O que você está fazendo neste tempo? O que você está procurando nesse tempo? Sabe? Deus vai sondar o teu coração agora, porque Ele te sonda e te conhece, e Ele vai ver o que está dentro de você. Sabe, tudo aquilo que é abalável está sendo abalado, para que o inabalável permaneça. Tudo que é abalável está sendo abalado. Então, nós como igreja brasileira, que amamos shows, amamos ajuntamentos proféticos, amamos conferência, amamos aquele culto lotado, amamos som, luzes, palco e painel de LED. Isso não é a essência, isso é abalável. Nós amamos ficar queimando, chapando por Jesus, todo mundo junto, lá na nossa casa de geração, em Jaguaruna, nas segundas-feiras. Que saudade que eu tô, gente, das segundas-feiras aí com vocês. Até 2 horas da manhã, altas chapaceiras do Espírito Santo. Mas até a programação das nossas igrejas, elas são abaladas. O que não é inabalável, aquilo que é inabalável, na verdade, é o fundamento, é aquilo que ninguém vê. Então Deus está querendo nos ensinar alguma coisa nesse tempo. Deus está querendo falar alguma coisa nesse tempo, que para Ele falar e para a gente ouvir, Ele tem que nos parar. Esse é o tempo que o Senhor está nos desacelerando. Ele está nos parando, Ele está dizendo: ei, eu quero falar com você. Ei, eu tenho pressa, eu tenho urgência, geração XYZ, geração da tecnologia, geração que não para de teclar no Instagram, no Facebook por nenhum momento. Eu quero falar com você. Para, fecha seu quarto, entra no seu quarto, fecha sua porta. Volta para casa, filho pródigo, volta para casa. Deus quer falar coisas certeiras para nós nesse tempo, mas o nosso espírito tem que estar preparado, alinhado, aguçado. Por isso, até as nossas desculpas estão sendo abaladas. Ai, não posso jejuar porque eu trabalho muito, eu não posso ficar fraco. Deus está te parando para você, para um retiro espiritual dentro da sua casa. Isso é um tempo do retiro espiritual em casa. Jejue como nunca antes. Ore como nunca antes. Devore a palavra de Deus como nunca antes. Estude a Bíblia como nunca antes. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. E
Deus está falando comigo a respeito dos de repentes de Deus. Porque de repente eu estava lá bem linda, maravilhosa, em Gramado, de lua de mel, feliz da vida. E de repente, G, volta antes do tempo. Não, eu quero aproveitar minha lua de mel, eu quero ficar aqui. Volta, porque está fechando tudo. Volta, nós estamos em um tempo de urgência. E a minha ficha não tinha caído ainda, nem a dele. Caiu a ficha quando chegamos na cidade de Araranguá, numa sexta-feira de tarde. Araranguá sempre bombando, sempre fervendo. Araranguá parecia um deserto. Ninguém na rua. Eu disse, meu Deus do céu, o que está acontecendo, Jesus? Que cenário apocalíptico. Jesus está voltando. Meus queridos, Jesus está voltando. A ficha caiu. E eu entendi. Deus falou comigo. Esse é um tempo do de repente de Deus. E o que significa o de repente de Deus? O que significa o de repente de Deus? Eu sei que Deus está traindo a sua noiva para o deserto. E o deserto é um lugar sem entretenimento. O deserto é um lugar vazio. É só você e Deus. E acabou. E Deus está fazendo. É comum Deus fazer isso com o irmão lá, com o irmão aqui, comigo aqui. Mas Deus com todo mundo. Deserto, um lugar vazio, sem entretenimento. É nós e o Senhor, eu e Ele. Sabe, meus queridos, e Deus me lembrou do maior repente da Bíblia, que está lá em Atos 2. Quando o dia de Pentecostes, quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados, e todos viram coisas parecidas com chamas que se espalhavam como línguas de fogo. Cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas e todos foram cheios do Espírito Santo. Uau! Esse de repente do dia de Pentecostes, onde estavam todos reunidos numa casa, é o de repente que Deus quer derramar sobre a sua casa, sobre a minha casa, sobre a igreja de Cristo. Sabe, nesse cenário aqui, os seguidores de Jesus foram instruídos por Ele. 7 dias antes, Jesus estava subindo ao céu, e antes de subir Ele falou: fiquem em Jerusalém, não saiam de casa até que eu dê um sinal dentro de alguns dias. Sabe qual foi o decreto que Jesus deu antes de subir? Quarentena, confinamento, fica dentro de casa. Esse foi o decreto de Jesus. Fica dentro de casa. Vai para casa e começa a orar. E só sai quando eu enviar um sinal, quando eu emitir um sinal. Então, durante esses 7 dias, os discípulos não sabiam se iam ficar 40 dias em casa, se iam ficar 30 dias em casa, se iam ficar 2, 3 anos em casa. Eles simplesmente obedeceram. Vamos obedecer. E eles foram para casa. E por 7 dias eles oraram, quando de repente eles ouviram um som. De repente eles ouviram um som. Eles não saíram para nada, eles não saíram para ir no mercado, eles não saíram para ir no shopping, eles não saíram para ver como é que estava o movimento lá na rua. Não, eles ficaram em casa, orando, vigiando, pranteando, com saudade do noivo. Ansiosos, eu acredito também, porque não sabiam o que ia acontecer, nem quando ia acontecer. Mas deixa eu dizer, foi em Atos 2 que começou a história da igreja. Dentro de uma casa, confinados, e todos foram cheios do Espírito Santo.
quando de repente veio do céu um barulho que parecia de um vento forte. Meus queridos, a nossa decisão vai produzir alguma coisa. Como igreja, a responsabilidade é nossa. A nossa decisão vai produzir alguma coisa nesse tempo. Nós precisamos escolher o que vamos gerar nesse tempo. Quero que o Vini também compartilhe um pouquinho. Quer que eu abra? O Vini também vai estar compartilhando um pouquinho do coração dele, do que Deus está falando com ele nesse tempo. E eu quero que vocês aí que estão assistindo a live, depois comecem a colocar nos comentários aí do vídeo o que Deus está falando com vocês nesse tempo. Para nós é muito importante, porque eu sei que Deus está falando com todo mundo. Deus está sempre falando. Deus está sempre falando. E nesse tempo que nós paramos para ouvi-lo, eu sei que Deus está... Eu estou rindo, gente, do barulho lá em cima. Temos vizinhos aqui. Mas é que tem criança, e nesse tempo de tédio que as crianças não podem sair de casa, deixa eles correr, gente. As crianças estão brincando. Deixa eles estão correndo, estão brincando. Isso aí, mano. Quando tá dentro de cercar, tá bom. Aleluia. Então, diante de tudo isso que a gente tem compartilhado, e diante também de um vídeo que eu postei no meu Instagram a respeito, falando de uma profecia que Deus entregou a Isaías, né? Bem no início do livro, dizendo que o Senhor estava cansado dos holocaustos, das ofertas que eram oferecidos ao Senhor. Então, isso é uma palavra muito forte, porque você imagine Deus falando para você está na sua casa, e o Senhor fala para você: eu estou cansado das suas orações, estou cansado das suas súplicas, estou cansado da sua adoração. Então, entrando com base nisso, e com base no que a G estava pregando e anunciando, compartilhando essa palavra do de repente do Senhor, que ele acontece em nossas vidas, eu acredito que é por intermédio de momentos de crise, assim como a gente viu por meio dessa palavra. Podemos enxergar que o quê? Em momentos de crises, em momentos em que todas as circunstâncias ao nosso redor aparecem totalmente, nos deixam sem força, nos deixam sem atitudes, reações, o que fazer? O que eu posso fazer? Por exemplo, eu tenho uma irmã que está na Itália e a gente conversou com ela hoje. Ela deve estar vendo a live aí também. E ela compartilhou conosco a real situação que eles estão vivendo lá. A gente vai estar orando, obviamente, mas a real situação que está enfrentando é que o que acontece? Chegou ao ponto do governo falar: vocês têm que aguardar, vocês têm que esperar. Ou seja, nos dá uma impressão de que nós estamos impossibilitados de fazer algo. Nós não podemos fazer nada, porque se eu saio na rua, eu corro riscos. Se eu fico em casa e recebo alguém, eu corro riscos. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu tenho que ficar em casa, fechar as portas, fechar tudo, ficar tudo trancado. E o que eu posso fazer? Então, nós podemos o quê? Tirar esse tempo. Ela mandou um beijo para nós. Abraço. Esse tempo é o tempo em que nós podemos nos posicionar para receber esse de repente do Senhor. É um período em que nós podemos nos posicionar como cristãos. O que é um cristão? Devoto, aquele que crê nas palavras de Cristo e segue seus ensinamentos. Então, a palavra que eu sinto de compartilhar é uma palavra que nós conhecemos muito e nós já ouvimos falar muito sobre ela. Existem canções sobre essa palavra, existem diversos pregadores já anunciaram, óbvio, sobre essa palavra, porque justamente ela fala sobre a terra,
ela fala sobre o solo, ela fala sobre a criação, ela fala sobre o mundo, e ela fala sobre o povo de Deus, e ela fala sobre os tempos difíceis. Mas o principal dessa palavra, ela dá o quê? Ela dá a chave para destravar o de repente de Deus em nossas vidas. Então eu vou ler 2 Crônicas 7. Nós estamos acostumados com 7,14, mas vamos ler do 13, que no 13 está o importante, que é, eu creio que isso está contextualizado no Antigo Testamento, a qual obviamente nós poderíamos utilizar de argumento para não crer, porém é tempo que está muito claro perante as Escrituras que essa é a verdade, e a palavra de Deus diz por meio de apóstolo Paulo que todas as Escrituras ela foi inspirada pelo Senhor. Então nós temos que crer naquilo que está declarado na palavra, amém? Então 2 Crônicas 7, 13 e 14 diz: se eu fechar o céu, diz o Senhor, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, mas se o meu povo, olha aqui, a peste em meio ao meu povo, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós somos chamados pelo nome do Senhor, se humilhar, orar, me buscar e se converter de seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha o 15: os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Então, ou seja, na sua casa, no lugar onde você está, no momento onde nós estamos recolhidos, nós estamos, em nossas casas, como a G falou. Esse é o momento onde nós temos que neste lugar cumprir essa palavra, de que mesmo que exista pestes, mesmo que exista gafanhotos consumindo tudo que está pela terra, nós temos que fazer o quê? Se humilhar, orar, buscar ao Senhor e se converter dos maus caminhos. Então deixa eu dizer, isso dá um embasamento bíblico também para o vídeo que eu compartilhei no meu Instagram, falando sobre o Senhor estar cansado da adoração, dos holocaustos, das orações do povo dele. E não é uma palavra de sentença, como eu disse, nem uma palavra de julgamento, mas diga, é aquilo que a Jennifer falou bem no início. O Senhor, Ele está totalmente, nesse período que nós estamos vivendo, querendo trazer a essência para o meio da igreja. A essência é Cristo, Cristo é a essência da adoração, Cristo é a essência da igreja, Cristo é a essência do Evangelho. Então Cristo sendo a essência e o centro, nós nos posicionamos dessa forma. Na nossa casa nós buscamos ao Senhor. Cancelamos nossos cultos, sim, isso é global, isso não é Araranguá, isso não é região Santa Catarina, isso não é Brasil, isso é global, universal. Isso é em todos os lugares. Então esse é o período onde a igreja deve se humilhar, orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos. Então, se a palavra do Senhor diz, assim como em Atos, os discípulos eles estavam assentados naquela casa, com qual intuito? Para que se cumprisse a promessa do Senhor, esperando o cumprimento da promessa do Senhor, ou melhor dizendo. Então esse é o período em que nós nos posicionamos como povo de Deus, sabendo que nós temos um Deus onipotente, sabemos que a nossa herança, a nossa vida não está
limitada nessa terra, mas ela está no Senhor. Então esse é o período do povo de Deus se posicionar, orar, buscar, se humilhar e se converter de seus maus caminhos. Que nós sejamos batizados de um espírito de humildade, que nós sejamos batizados de um reconhecimento das áreas do nosso coração que precisam ser mudadas. Quem sabe nós estávamos nas nossas igrejas, e quem sabe lá na nossa igreja, no nosso templo físico, nós estávamos com a motivação errada durante a adoração, nós estávamos com uma motivação errada perante o louvor, as canções, mas as promessas do Senhor. Existem profecias lançadas sobre o Brasil, de que o Brasil iria provar de um avivamento. E deixa eu dizer para você, vamos tornar isso aqui mais descontraído. Faz um mês que eu estou aqui em Araranguá, e esse um mês que eu estou aqui, o trajeto que eu faço geralmente para ir para casa, para ir para o centro e tudo mais, nós passamos por frente de pontos de prostituição, nós passamos em frente de prostíbulos, nós passamos em frente de clubes onde existe danças, alcoolismo, drogas, casa de show, né? Essa era a palavra que eu não estava encontrando. Em frente de casas de shows. Então eu sempre passei durante esse um mês, sempre declarando: Senhor, eu declaro falência em nome de Jesus. É bem crente, né? Eu declaro falência em nome de Jesus. Fecha os bares. Por causa do avivamento do país de Gales, isso que acontecia, né? Exatamente. Avivamento do país de Gales, as boates fecharam, os bares fecharam, as casas de shows fecharam. E nesse mês de março, nossa série de mensagens Fé e Família é sobre o quê? Avivamento. Então, é meio contraditório a gente crer, né, que isso seja uma ferramenta de avivamento que o Senhor está utilizando. Porém, Deus utiliza as coisas loucas para confundir as sábias. Então deixa eu dizer, às vezes essa é uma forma do Senhor estar trabalhando em nosso meio. Não estou aqui afirmando você disso, mas estou aqui dizendo que existe um Deus, que Ele bem sabe os planos que tem para nós. Existe aqui um Deus que Ele declarou por meio de Jeremias: os meus planos são maiores que os teus, os meus caminhos eles são melhores do que os teus, maiores são os meus pensamentos sobre vocês. Então o Senhor sabe também do todo o plano, o projeto dele para as nossas vidas. Então Ele sabe para essa nação. Conta aqui quando tu chegou, que tu viu tudo fechado. E quando eu cheguei, a gente chegou de Gramado, né? A gente estava testemunha aqui, né? A gente chegou, a gente se deparou com a triste realidade de que não tinha ninguém na rua, né? Tudo estranho, tudo fechado. Mas quando eu passei, tipo assim, fim da tarde, era o pico, né? Lotado. Era lotado ali no clube ali, né? Os bailes. Eu passei, eu olhei tudo fechado. E na hora eu não entendi, né? Mas aí eu fui associando, a gente está numa época de crise, né? A gente está vivendo um período horrível. Mas eu fui tomado por uma alegria, por causa que eu orei por isso. Eu clamei por isso. Fazia um mês que eu estava orando para que o Senhor tocasse e que o Senhor operasse e que fechasse, né? E em nome de Jesus, o Senhor tocou, o Senhor operou do jeito dele, de nível global. Não foi, né, um nível limitado a Araranguá, mas foi um nível global. Então nesse momento é um período em que talvez muitos desviados irão se reconciliar com o Senhor, em que muitas vezes o Senhor vai usar você que está aqui nessa live para alcançar pessoas que estão desestruturadas, pessoas que estão perdidas,
pessoas que estão sem rumo e que até mesmo estavam nessa vida. Então a gente está orando por avivamento, a gente está falando sobre avivamento neste mês. E olha o que o Senhor está gerando. O avivamento de País de Gales aconteceu isso. Então eu quero afirmar para você, o povo que se chama pelo nome do Senhor, mesmo em meio às pestes, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio a todas as lutas, esse é o povo que ora ao Senhor, que busca o Senhor, que é humilde perante o Senhor, que se humilha diante do Senhor e que se arrepende dos seus maus caminhos. Esse é o tempo de buscar. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orem sempre, orai sem cessar. Então esse é o período em que nós devemos orar ao Senhor incessantemente, buscar a Ele, para que nós possamos atrair de repente, para que nós possamos atrair aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós, sobre nossas vidas, sobre a nossa nação, sobre as nações de nível global, né? Nós temos aqui, nessa mesma live, nós temos a minha irmã que está na Itália. Ela também tem orado todos os dias, tem clamado todos os dias para que uma intervenção divina venha, porque nós estamos vivendo um estado caótico, de muito medo, de muito pavor, de muito temor, né, sobre as coisas terrenas. Mas esse é o momento em que eles lá que estão vivendo uma situação muito crítica. Eu vou colocar a par da situação um pouco. As ambulâncias passam com a sirene ligada nas ruas, recolhendo os corpos. Então eles estão a par disso. Eles estão vivendo isso. Eles estão vivendo já os mercados vazios. Eles estão vivendo que ninguém anda nas ruas, está limitada as coisas, as situações, né? Os recursos, as crises financeiras, não tem recursos. Mas é nesse momento que o povo de Deus opera segundo essa palavra, 2 Crônicas 7,14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu virei e sararei a sua terra. Aleluia. Então esse é o Deus que nós cremos, amém? Se você crê nessa palavra, vai dando joinha, vai falando aí, vai dando amém, vai dando glória a Deus. Vai dando joinha. Deixe seu like, compartilhe. Emojis, levantem as mãos. Então, em nome de Jesus, essa palavra, nós devemos crer no Senhor, que em meio a toda essa situação, esse é o momento que um povo de Deus, essa geração, nós somos escolhidos para estar vivendo isso. Nós somos escolhidos para estar vivendo o que estamos vivendo, né? E nós confiamos no Senhor, de que Ele pode vir com uma intervenção e que Ele pode proteger a nossa casa, a nossa família, cada um de nós. Aleluia. Então é sobre isso. Creio que nós vamos tirar um momento de oração. Amém. Vamos orar um pouco. Amém. Meus queridos, deixa eu dizer para vocês. Estava vendo no Facebook uma reportagem dizendo assim: o vírus vai passar, mas nós nunca mais seremos os mesmos. Era uma reportagem que dizia basicamente isso. Deixa eu dizer, o vírus vai passar, no nome de Jesus, já está passando. Nós declaramos falência ao coronavírus no nome de Jesus. Mas deixa eu dizer, a igreja de Cristo nunca mais vai ser a mesma, porque nesse tempo nós vamos nos levantar ainda mais vibrantes, ainda mais fortes. Amém. A crise não vai nos abalar, não vai nos abater. Nós vamos nos reerguer, nós vamos nos levantar como uma igreja que vai gerar, nesse tempo nós estamos gerando o maior avivamento da história da igreja de Cristo. O maior avivamento, o avivamento que vai preparar o caminho para a volta de Jesus. É isso que nós estamos vivendo nesse tempo. Por isso não desperdice. Não desperdice esse tempo. Gere no seu espírito, gere no lugar secreto a cura para as nações da terra.
Deus te chamou para ser João Batista, Deus te chamou para ser precursor, Deus te chamou para preparar o caminho no deserto. Voz que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor. É esse tempo, igreja, é esse tempo. Nós nunca mais seremos os mesmos, nunca mais. Deus vai levantar ministérios, Deus vai levantar canções, Deus vai levantar ministros, Deus vai levantar. E nós vamos ver aquilo que olhos não viram, aquilo que ouvidos não ouviram, aquilo que jamais penetrou no coração humano. É o que Deus tem para nós. Vamos orar agora no nome de Jesus. Esse é um tempo de intercessão. Esse é um tempo de intercessão. Eu não posso fazer muita coisa. Sabe o que você pode fazer? Você pode orar. Você pode se levantar como intercessor, como um sentinela. Igreja, fé e família, casa de oração. Vocês têm noção que nós fechamos o cronograma, nós fechamos o reloginho de oração 24 horas por dia. Nós temos pessoas orando nas madrugadas, nós temos pessoas orando dia e noite. Sabe o que é isso? Isso é avivamento. Isso é avivamento. Quando uma igreja vibrante ora dia e noite, isso é um despertar sobrenatural. Sabe por quê? Porque é no caos que eu e você estamos preparados para viver um ambiente sobrenatural. É no caos. Deixa eu dizer, Jesus é especialista em transformar o caos numa história linda. Jesus é especialista. Especialista. Ore, ore. Vamos nos colocar agora na brecha como intercessores, na brecha como atalaias. Senhor, agora no nome de Jesus nós declaramos que o Senhor é maior. Amém. Nós declaramos que o Senhor é grande, que o Senhor é forte, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é invencível. Ninguém é maior do que o Senhor. O Senhor ainda está sentado no alto e sublime trono. O Senhor é forte, o Senhor é poderoso. Ele está sentado à direita de Deus Pai. Ele sustenta todas as coisas pela palavra de seu poder. Ele sustenta tudo. Ele sustenta o universo. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Ele continua soberano. Ele continua rei. Senhor, faça teu nome grande. Faça teu nome conhecido no Brasil e nas nações. Faça teu nome engrandecido nesse tempo. No nome de Jesus nós oramos. No nome de Jesus nós suplicamos. Nós declaramos que nós vamos ouvir casos no mundo inteiro de curas do coronavírus. Em nome de Jesus. Pessoas que estão em fase terminal agora, venham à vida, voltem à vida. Em nome de Jesus. Nós oramos pelos brasileiros nas nações. Sim, Pai. Nós oramos pelos brasileiros lá na Itália agora. Vem com paz sobre os brasileiros em países estrangeiros agora. Vai alcançando. Paz no coração. Em nome de Jesus. Tranquilidade. Calma. Sim, Pai. Nós declaramos, Sim, Pai. não somos escravos do medo. Toda crise de ansiedade vai embora agora. Em nome de Jesus. Toda síndrome do pânico vai embora agora. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. Todo descontrole emocional vai embora agora. Nós declaramos que nós sabemos quem nós somos. Somos filhos, amados, guardados, ancorados na rocha eterna que é o Senhor. Nós declaramos que a igreja de Cristo será ainda mais vibrante depois disso. Que a igreja de Cristo será ainda mais poderosa depois disso. Que a igreja de
pode frustrar os planos do Senhor. Nós declaramos que nós estamos vivendo um tempo de avivamento. Nós declaramos que dentro das casas as crianças nos cultos domésticos serão cheias do Espírito Santo. Nós declaramos pais de famílias, homens, mulheres, crianças, sim, serão cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. O Senhor vai transformar todo esse caos em glória para o seu nome. Amém. As dispensas que estão vazias lá na Europa, na Itália, haja multiplicação de alimento agora. Haja multiplicação de comida na dispensa dos teus filhos toda falta agora. de recurso em nome de Jesus. Levanta, Pai, empresários para investirem, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, até mesmo, Senhor meu Deus, os recursos dos países, em nome de Jesus. Levanta, Senhor meu Deus, levanta, Senhor meu Deus, que o Senhor possa estar alcançando a vida, Senhor meu Deus, daqueles que estão fora do país, aqui do Brasil, e Senhor meu Deus, também os brasileiros, alcançando com cura. Senhor meu Deus, eu declaro um levantar sobre as imunidades em nome de Jesus. Eu peço, Senhor meu Deus, eu peço, Pai, para que os corpos sejam restaurados, os corpos sejam fortificados em nome de Jesus. E Pai, se existe morte, se existe, Senhor meu Deus, espíritos de morte sobre as vidas, Pai, eu peço que o Senhor possa ir resgatando em nome de Jesus. Eu sinto muito forte no meu coração que tem alguém que está dentre nós aqui online que está tomado por pavor e por medo. Isso não é um flerte, não é uma palavra, porque sabemos que é uma situação de muito medo, mas eu sinto como se tem alguém que com crises, especificamente pessoa que está com alguma crise de tomada de pavor, de medo, de receio de tudo. A pessoa está dentro de casa, está em resguardo, porém está tomada por medo. Mas eu sinto de dizer uma palavra de que o Senhor é por nós, Ele é conosco, Ele está conosco. Então confie no Senhor. Sério, esse é o momento em que a nossa fé está sendo provada, mas é o momento de nós mostrarmos para o nosso Deus de que nós estamos com Ele. É o momento de nós mostrarmos para o Senhor que nós vamos nos apegar a Ele. Deixa eu dizer, essa é uma nova oportunidade que o Senhor está nos dando, de nós nos firmarmos nele. E a palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Todo medo é lançado fora. Todo temor das coisas dessa terra é lançado fora. Então, em nome de Jesus, nós vivemos, como diz a palavra, nós vivemos por fé. Então nós vivemos pela fé. Nós vivemos pela fé no Senhor. E é sobre isso que nós declaramos que Ele é grandioso e que Ele é poderoso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos agora pelos irmãos da nossa igreja, pelas famílias Fé e Família. Amém. Aqui em Araranguá, em nome de Jesus. em Jaguaruna, em Pantano Grande, no Camacho. Nós oramos no nome de Jesus. Senhor, Tu és o nosso escudo e a nossa proteção, a nossa rocha, a nossa fortaleza. Nós declaramos: mal algum chegará à nossa tenda, praga alguma chegará à nossa tenda. Amém. No nome de Jesus. Nós oramos pelos nossos líderes, os nossos pastores agora, pastora Ademir, pastora Vera em Jaguaruna. Cuida, Senhor, dos nossos pastores, em nome de Jesus. Cuida da saúde deles, livra eles de todo mal, Senhor, no corpo físico deles. Nós oramos no nome de Jesus pelas nossas crianças Fé e Família. No nome de Jesus nós oramos, meu Deus, abraça as nossas crianças, livra-os de todo trauma nesse tempo de angústia e desespero. Dê sabedoria aos pais, Senhor, dê
espíritos, mas pelo contrário, que as ensine, Deus, a confiar no Senhor. No nome de Jesus eu oro, meu Deus, para que esse seja um tempo que a tua igreja não venha desperdiçar, mas para que a tua igreja venha aproveitar esse tempo que o Senhor está nos entregando. Que esse seja um tempo onde vamos viver experiências como jamais vivemos. Esse será um tempo onde vamos provar de coisas que jamais provamos. Nós não vamos sair desse tempo traumatizados, nem abatidos, nem separados, não. Nós vamos sair desse tempo ainda mais fortes, ainda mais vibrantes, ainda mais valentes. No nome de Jesus, no nome de Jesus, nos toma agora por uma esperança grandiosa, nos toma agora por uma paz maravilhosa, nos toma agora, nos leva agora a um ambiente de segurança, de tranquilidade, nos leva agora a um ambiente, meu Deus, de paz. Nos leva agora a um ambiente onde nós nos sentimos como um bebê no colo de seu pai, um bebê que não precisa se preocupar, porque a nossa vida está escondida em ti, Senhor. Os nossos dias estão todos contados no teu livro. Nós declaramos: cala a voz agora da dúvida do ouvido da tua noiva. Cala a voz da incredulidade agora. Cala a voz do medo agora. Vem, Jesus, com uma enxurrada de verdade, revelação, com uma enxurrada de paz, de alegria no Espírito, plenitude de vida agora, no nome de Jesus. Amanhã tem mais live lá diretamente de Jaguaruna, teremos live
Então você de Pantano, você de Camacho, você de Araranguá, você de Jaguaruna, fique ligado no nosso Facebook aqui, porque nós montamos uma escala, teremos live todos os dias, porque nós queremos alimentar a sua fé, nós não queremos te deixar sozinho, desamparado, porque para um tempo como esse você precisa estar cheio da palavra de Deus. Nos chame no WhatsApp, nos chame aqui nas redes sociais, não fique sozinho. Sabe por quê? Porque nós somos nós somos igreja, somos família, amamos vocês. Beijo, Deus abençoe.